Hoje nós vamos conversar sobre como continuar estudando na reta final. E eu espero dar uma luz nesse momento que às vezes pode ser tão tenso. Eu vou falar 2 exercícios que eu fiz na época do ITA, assim, meio que inconscientemente, meio que vendo, assim, em revista na época, mas que me ajudaram muito e eu acabei fazendo pra FUVEST também. Então, o primeiro foi um exercício de visualização. O que aconteceu é que foi um menino do ITA lá na escola onde eu estudava, em Belém, e ele contou certinho como era lá. Então, isso foi mais ou menos assim na metade do ano, ou foi... acho que foi nas férias de julho. Ele foi lá e contou como era o campus, como era o alojamento, como era o supermercado, tudo ele contou. E aí eu fiquei com aquilo muito vívido na cabeça. Então depois eu fui ver fotos. Era difícil achar fotos, mas eu consegui ver fotos. E eu meio que me imaginava como se eu já tivesse passado. Então eu realmente visualizava sentindo, e não era um negócio artificial, agora eu vou visualizar. Não, era assim, tipo, muito claro. E hoje, estudando visualização, assim, vendo como funciona, eu achei assim fantástico. Então tem até pesquisas que mostram, eu vou fazer um outro vídeo específico sobre visualização, mas pesquisas que mostram que, assim, funciona quase da mesma forma como se você fosse lá, como se você tivesse passado. E ao fazer isso, meio que seu cérebro dá um jeito de isso acontecer. Então é muito legal. E o que eu visualizava era, sabe a calçada? Tem a calçada e tem aquele meio fio pequenininho que às vezes a gente se equilibra quando é criança, um pé por vez e tal. Eu me imaginava fazendo isso desde o alojamento até chegar no ITA. Então, vendo tudo, passando por tudo isso. Aí, tanto que teve uma vez, depois que eu já tinha passado, que eu pensei assim, eu lembrei de tudo que eu visualizei. Nossa, era certinho da forma como eu tinha visualizado. Nossa, incrível. Então eu recomendo demais agora, principalmente agora na véspera, quando você já não aguenta estudar tanto e não é tão necessário, assim. Eu acho que na véspera o que a gente tem que se preocupar são com 2 coisas. Então com a calma, manter a calma para ir bem para a prova e fazer revisão, rever os seus erros, então melhorar a partir do que você já sabe. E essa prática eu acho que ajuda muito nisso, porque você sente uma energia assim que vem de dentro, sabe? E uma coisa é que a visualização só funciona em estado relaxado. Então você não pode estar tenso, estar preocupado, estar com medo para visualizar. Tenta primeiro relaxar o seu corpo. Então aí você pode deitar no chão e fazer relaxamento progressivo, então relaxar um pé depois do outro, uma perna depois da outra, que é o que a gente faz num pause, ou fazer respirações profundas, meditar e depois relaxar, que também a gente faz num pause. Então, alguma prática assim, para você entrar nessa visualização. E depois que você começar a fazer, você vai meio que criar um filme. E é assim, um filme muito claro de como vai ser, e aí pode ser tanto da sua vida na faculdade, quanto no dia da prova mesmo. Então a prova, assim, é importante você pensar antes. E assim, sentir, é muito importante sentir, sabe? Não é só criar, não é só imaginar as coisas, não, é sentir como se estivesse acontecendo mesmo. E isso é muito legal, e isso talvez dê alguma energia para lidar às vezes com desânimo ou com assim falta de vontade de estudar. Então eu acho que faz muito sentido parar um pouco. Teve até um depoimento num pause de uma menina que ela falou assim: toda manhã eu coloco o edredom no chão, coloco o fone de ouvido e escuto, e é o melhor momento do dia, depois eu fico com muito mais energia. Então é muito bom você, assim, ter um momento só seu. E aí podem ser 15 minutos só para você se conectar consigo mesmo, fazer visualização, pensar na prova, ou às vezes visualizar o que você precisa melhorar. Então, às vezes a gente precisa melhorar algumas coisas e com a mente consciente, às vezes a gente não sabe o que fazer. E ao entrar nesse estado relaxado, pensar sobre isso de uma forma assim mais leve, talvez a resposta venha. E aí quando eu fui pra FUVEST, quando eu fui me preparar pra FUVEST, eu imaginava subindo a escadaria lá da FMUSP.
Então eu vi as fotos, eu vi como era, fotos assim das árvores, das coisas lá, e eu me imaginava lá. E eu fazia isso no intervalo dos estudos. Então tinha uma matéria, aí às vezes você quebra a cabeça muito com uma matéria e tem que trocar para outra. Antes de trocar, ou assim, logo que você for trocar, passa um tempinho pensando como vai ser, visualizando. Eu acho muito bom. E às vezes até fazer, por exemplo, esses 15 minutos do pause lá. Então eu acho visualização tão importante que eu acho que a gente colocou assim uns 8 áudios de visualização ou 10, e aí misturados entre visualizar a faculdade e visualizar a prova. Na verdade, eu acho que quase todo dia tem alguma visualização, porque, nossa, é muito importante. A segunda coisa é uma carta para si mesmo. Então, eu tava esses dias organizando os papéis lá em casa e eu achei uma caixa antiga em que eu guardava, assim, cartas que eu recebia de amigos quando era criança, quando ela era adolescente. Eu sou dessa época que a gente ainda escrevia cartas. E aí eu vi uma carta de mim para mim mesma, que eu fiz um exercício na época, eu não sei onde eu fui encontrar isso. Então, um exercício de fazer essa carta para mim no futuro e falando parabéns por você passar, parabéns por você conseguir superar isso, parabéns por você... Tinha até assim, parabéns por você ser cientista, parabéns por você estar trabalhando com foguete. Eu, nossa, como pode? Tipo assim, tantos anos atrás, e é muito, muito bom. Então a ideia é você fazer essa carta meio que assim, você pode falar os problemas que você está tendo hoje e pensar em parabenizar por você conseguir superá-los. Então, hoje... Ultimamente eu não tenho mais vontade de estudar, por exemplo, mas parabéns por você conseguir encontrar essa vontade lá do fundo, ou estudar mesmo assim, manter a disciplina e passar e estar lá na faculdade, fazer o que você tanto quer. Então é um negócio assim é diferente, mas é interessante. Pra mim, época de provas, assim, tanto no ITA depois que eu já tinha passado, quanto essa época aí do vestibular, no segundo semestre, já logo antes da prova, eu comecei a ter um negócio muito ruim, que era assim, eu tinha muita coisa para fazer e aí eu só conseguia fazer se eu comesse muito. Então eu comia muito pão, muito macarrão, muito assim, carboidrato mesmo, doces às vezes, e eu só conseguia fazer nesse estado de comer muito. E isso foi piorando, então isso foi se desenvolvendo. E aí na época do ITA também, no semestre inteiro dava tudo certo, menos nas épocas de provas. Então, sei lá, na 7ª, 8ª semana, que é quando a gente tem prova no ITA, eu começava com isso de novo e só conseguia estudar se eu comesse muito, e era assim muito, muito ruim. Depois passou, depois eu consegui lidar com isso, principalmente fazendo yoga, meditação, então é muito difícil falar sobre isso, eu não quero entrar muito nisso, mas enfim. E aí nessa carta eu coloquei assim, parabéns por superar esse problema da compulsão alimentar. E foi muito bom. Então eu li isso e nossa, é mesmo, olha só, pelo que eu tava passando. Era muito difícil, eu tava passando por isso e tendo que estudar tanto e tanta pressão, e deu tudo certo. Eu escrevi isso nessa carta. Então eu não tinha nem ideia como eu ia superar, mas deu tudo certo. Então essa é uma coisa muito legal. E aí você pode colocar o que você tá passando hoje. Então, qualquer coisa. Se é, por exemplo, falta de vontade, falta de energia, ou medo de não passar preocupações, só pensar na prova, enfim. Não vou ficar enumerando essas coisas, mas cada um tem alguma coisa que é uma pedra no sapato. E você pode colocar, olha, parabéns por superar isso, por conseguir estudar, por conseguir fazer a prova com calma, por conseguir passar e por já estar... E aí você pode ir longe, então já estar na profissão, igual eu fiz lá, nossa, parabéns por trabalhar com foguete. Tipo, nossa. Então, coloca isso. Parabéns por ser médico, trabalhar no consultório X, no hospital Y, ou qualquer coisa. E aí, às vezes, os sonhos mudam. Então, você coloca o sonho num lugar e depois você muda de direção, você quer outra coisa. Mas não tem problema. Ter ido atrás desse sonho que você queria antes te ajuda a ir pro outro. Então, você segue mais no caminho. É muito interessante. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. E aí, eu quero que você faça essa visualização. E aí, você pode fazer num pause,
ou você pode fazer sozinho mesmo. Relaxa antes, tem que relaxar, senão não dá certo. E assim, sente como se já fosse verdade, como se já tivesse acontecido, por mais estranho que seja. Tá leve, então você não tá assim tão... Ai, eu preciso que isso aconteça. Não, já aconteceu. Então é uma outra mentalidade. E a carta é legal, que às vezes dá alguma ideia de como superar desafios que você tem nesse momento. Então faz isso e me conta aí nos comentários. Por hoje é isso. Se cuide agora na véspera, cuide de si mesmo, tenha um tempo pra fazer algo que você gosta. Então eu falei dessas duas ferramentas, mas eu acho assim que o mais importante mesmo talvez seja manter a calma ao fazer algo que você gosta, sabe? Então, sair, ir pro cinema, fazer alguma coisa que você gosta mesmo. Então, se você não tiver nenhuma ideia, pensa quando você era criança e você fazia coisas assim tão legais que não tinha noção nenhuma de tempo. Então acordava de manhã, depois descobria que era hora do almoço, hora de lanchar. E sem noção de tempo, só assim alegria na infância. Pensa, o que você fazia? Será que dá pra fazer alguma coisa assim hoje? Ou nessa época? Ou pelo menos no fim de semana? Então pensa aí. Se cuide mesmo, de verdade. Por hoje é isso então. Agora eu acho que sim. E continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!